Nesse vídeo, vamos falar sobre a dinâmica da evolução dentro de sistemas complexos. Vamos primeiramente definir o que queremos dizer com esse termo e, em seguida, vamos olhar para como ele funciona, discutindo cada etapa do processo, até por último, falar sobre evolução em relação ao desenvolvimento da complexidade. Uma nota rápida antes de começarmos. O conceito de evolução tem uma forte associação com sua aplicação na biologia, mas a teoria da complexidade lida com esse conceito em um nível um pouco mais abstrato, aplicando a teoria a todos os sistemas adaptativos complexos, do desenvolvimento de civilizações até mercados, culturas e tecnologias finas. Estamos tentando entender a evolução como um fenômeno contínuo e difuso que ocorre em todos os tipos de sistemas naturais, sociais e projetados. Evolução e adaptação são praticamente a mesma coisa, mas que operam em escalas diferentes. A adaptação é a capacidade de um elemento de gerar uma resposta a alguma mudança dentro de seu ambiente, então é um fenômeno de nível micro ou local. A evolução é esse mesmo processo, mas operando em escala macro, isso é, no nível de uma população de agentes. Ela é a capacidade do sistema de responder às mudanças dentro de seu ambiente. Evolução é a resposta adaptativa de um grupo de entidades que ocorre durante um período de muitos ciclos de vida. As mudanças evolutivas refletem a resposta de uma coleção de agentes ao seu ambiente. Vamos agora apresentar o quadro básico para a teoria da evolução, como postulado pela teoria de sistemas e teoria da complexidade. Em seguida, vamos revisar isso em mais detalhes com exemplos. Em primeiro lugar, existe um sistema dentro de um ambiente, e esse ambiente muda periodicamente. Para o sistema se suportar, ele deve ser capaz de gerar a resposta apropriada a essas perturbações ambientais. Em segundo lugar, gerar a resposta apropriada significa selecionar uma variedade de diferentes estados internos ou estratégias, e, portanto, o sistema precisa se manter e ser capaz de gerar um certo grau de variedade. Em terceiro lugar, essa variedade não é de graça. Custa ao sistema algo para se manter, e, portanto, ele deve selecionar dentre essas variantes as respostas mais adequadas para esse ambiente, a fim de minimizar esse custo, maximizando o retorno para o sistema como um todo. Por fim, essas variantes que se mostraram mais apropriadas para responder a mudanças dentro desse ambiente específico serão selecionadas para replicação, a fim de serem mais prevalentes dentro do sistema durante o seu próximo ciclo de vida, alcançando assim o objetivo final de alterar todo o sistema para torná-lo mais adequado a esse ambiente. Nossa primeira declaração, a de que um sistema precisa ser capaz de gerar uma resposta a qualquer mudança do seu ambiente para que ele possa durar, pode ser descrita pela teoria da homeostase, que postula que todos os sistemas exigem um certo estado para combinar com seu ambiente a fim de operar corretamente, e eles precisam de algum jeito de manter esse conjunto de valores iniciais no seu ambiente, ou então eles deixarão de funcionar quando o ambiente mudar. Se eu estou dirigindo meu carro na estrada e alguém corta minha frente, eu preciso ser capaz de identificar isso e me orientar em torno disso. O ambiente mudou, e se eu não consigo gerar a resposta apropriada, então eu estarei em apuros. Isso não é tanto uma declaração de como a evolução funciona, mas mais uma declaração de por que precisamos da evolução. Simplesmente é porque os ambientes mudam, e se não podemos mudar com eles, seremos eliminados. A evolução é a única maneira de evitar isso. Em segundo lugar, o sistema necessita manter um certo nível de variedade a partir do qual ele poderá selecionar uma resposta apropriada, dada qualquer mudança no ambiente. Isso é a chamada lei da variedade necessária, que postula que um sistema precisa de uma variedade suficiente de estados para conseguir responder à variedade dentro do seu ambiente. Por exemplo, o sistema imunológico humano precisa ter o tipo certo de anticorpos para neutralizar um invasor. O sistema imunológico faz isso produzindo uma variedade astronômica de diferentes formas de anticorpos para que tenha a resposta apropriada quando for necessário. Em geral, essa variedade necessária pode ser criada por aleatoriedade, como a mutação aleatória do DNA, ou misturas cruzadas, como a reprodução sexual, mas também pode ser propositalmente gerada, como seria o caso de mudanças feitas em um laboratório. Terceiro, seleção.
Apenas as respostas mais apropriadas para o atual estado do ambiente são selecionadas, porque a diversidade normalmente tem algum custo associado a isso. Portanto, só podemos manter uma quantidade limitada dele. Eu posso querer estar adequadamente vestida para qualquer condição meteorológica, mas eu não posso trazer todo o meu guarda-roupa comigo. Cada item que eu levo terá um custo de transporte associado a ele, então eu devo fazer essa seleção com base na variedade de roupas que eu escolhi quando avaliei o estado do ambiente. Evolução biológica por meio da seleção natural é outro exemplo. Há uma quantidade limitada de recursos dentro de qualquer ecossistema, e a seleção ocorre como resultado da competição entre os membros de uma população por recursos, e isso garante que apenas aqueles que são considerados adequados para esse ambiente irão aguentar mais tempo. Dessa forma, o sistema pode ajustar sua configuração interna em relação a perturbações externas, enquanto minimiza o custo da variedade das mudanças em sua organização geral. Por último, a replicação. A adaptação é uma operação de processo imediato no nível individual, enquanto a evolução, como mencionado anteriormente, funciona no nível de uma população de agentes. Ela não opera imediatamente, mas atua por vários ciclos de vida na população. Elementos que provaram ser funcionais dentro desse ambiente durante o seu ciclo de vida são selecionados para replicação, aumentando assim a percentagem da sua representação na população futura, para que o sistema inteiro exiba mais dessas características desejadas. Com esse processo de evolução, um sistema pode, através de sua iteração durante um período prolongado de tempo, ir do simples ao mais complexo através da retenção de variantes que funcionam, expandindo-se para se tornar incapaz de operar em ambientes mais complexos. Continuando com o nosso exemplo do sistema imunológico, o sistema imunológico imaturo de uma criança recém-nascida depende da sua mãe para produzir e fornecer anticorpos para se defender de invasores. À medida que cresce e entra em contato com novos antígenos, naturalmente ou através de vacinas, a criança desenvolve seus próprios anticorpos e retém cópias que se mostraram bem-sucedidas para aplicação futura. Assim, o sistema imunológico acaba construindo um catálogo de anticorpos de sucesso que podem fornecer a variedade necessária para manter sua homeostase fisiológica em ambientes mais ameaçadores. Quando um sistema tem sua variedade necessária preenchida, pode-se dizer que ele tem controle sobre si mesmo dentro desse ambiente em específico, mas há sempre um ambiente mais amplo que apresentará ao sistema um conjunto mais complexo de eventualidades para lidar com ele. À medida que o sistema evolui, ele retém as respostas apropriadas para uma dada perturbação, até acumular a variedade necessária para um determinado ambiente. E depois pode expandir para um mais amplo, onde novamente terá que gerar mais variedade para lidar com um novo conjunto de perturbações. Agora que entendemos essa dinâmica da evolução, ela está sendo usada cada vez mais como um algoritmo de otimização em muitas áreas. Por exemplo, cientistas da computação criam programas e fórmulas que competem uns contra os outros para resolver um problema, sendo os vencedores recompensados com descendentes na próxima geração que competirão novamente. Ao longo de uma série de gerações, pode-se usar esse processo para evoluir soluções ideais para problemas difíceis. O método resultante, chamado de algoritmos genéticos, tornou-se um método de otimização amplamente utilizado e uma ferramenta para pesquisadores de sistemas complexos. Os algoritmos genéticos são bons em obter um espaço de pesquisa muito grande e em procurar soluções ideais por meio da iteração. Resumindo, falamos sobre a dinâmica básica do processo de evolução, que definimos como sendo essencialmente o mesmo processo de adaptação, ou seja, a capacidade de um sistema de responder a mudanças em seu ambiente, mas dessa vez operando no nível de uma população de agentes. Descrevemos os elementos básicos desse processo como consistindo em a geração de variedade através de eventos aleatórios e mistura cruzada, a seleção sobre esse conjunto de variantes de acordo com seu grau de funcionalidade em um determinado ambiente e, por último, a replicação, a fim de aumentar a proporção de elementos que exibem essa capacidade necessária. Dessa forma, um sistema em escala macro pode se reconfigurar para responder ao estímulo de uma mudança ambiental e permanecer se adaptando por um tempo prolongado.